Olá, salve Maria Santíssima, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou a Viviane Ribeiro e este é o nosso canal, A Hora Católica, seja sempre muito bem-vindo. Que os padres já deram muitas contribuições para a sociedade com as suas invenções, isso é fato, embora muito pouco se fale disso. Nesse vídeo eu quero te falar a respeito de uma destas invenções, o colete à prova de balas, que foi inventado por um padre. Você sabia disso? Se não sabia, fica comigo até o final para você entender tudo a respeito desta história. Bom, vamos começar do começo. O colete à prova de balas é um equipamento básico usado no corpo principalmente de militares e agentes de segurança para protegê-los de serem atingidos letalmente por disparos de arma de fogo e também de armas brancas. Embora os coletes modernos tenham pouca semelhança com os primeiros, a sua função continua a mesma, que é de proteger o tórax e os principais órgãos vitais do corpo humano contra tiros ou outros tipos de perfurações. Ok, o que muitas pessoas não sabem é que quem inventou o colete à prova de balas foi um padre católico. Sabia não? E foi assim. No início do século XX, as armas estavam por toda parte. A Revolução Industrial acabou por tornar as armas de fogo mais acessíveis e muitos adultos as portavam regularmente. Naturalmente, como as armas estavam nas mãos principalmente dos bandidos, a criminalidade e atentados aumentaram e o ápice do problema foi o ataque ao prefeito de Chicago, Carter Harrison, baleado e morto em sua própria residência no ano de 1893. Este fato deixou o clima político de Chicago muito complicado, preocupante e, consequentemente, muitos cidadãos de bem ficaram inseguros e com medo dos bandidos armados. Foi aí que, naquela ocasião, surgiu um herói improvável em forma de padre. Padre Casimir Zeglen, da Igreja Católica Apostólica e Romana de Santo Stanislau, já estava desenvolvendo uma peça de roupa que poderia parar projéteis de alta velocidade. Com o evento lá do Harrison, a morte do prefeito de Chicago, naquela época, no entanto, ele começou a se dedicar ainda mais à confecção de uma armadura corporal. O padre Zeglen começou a fazer experiências com tecidos. Os primeiros anos foram bem lentos, com quase nenhum resultado. O progresso mesmo veio quando ele descobriu um laudo médico, isso mesmo, um laudo médico, isso lá no ano de 1887. Esse laudo dizia que um lenço de seda no bolso de um homem havia retardado o movimento do projétil em seu corpo. A partir daí, ele começou a experimentar o tecido, a seda, usando aparas de aço, musgo e cabelo. Em suas pesquisas, acabou por encontrar o trabalho do Dr. George Goodfellow, que havia escrito sobre as propriedades de resistência à bala que a seda possuía. Em seus 30 e poucos anos, ele descobriu uma maneira de tecer a seda, enquanto visitava fábricas de tecelagem em Viena, Áustria e Aachen, Alemanha, a fim de entender como faria, ouça bem isso, como faria para permitir que ela, a seda, capturasse o projétil, capturasse a bala. Aí, então, o padre Zeglen criou um colete à prova de balas de 3,175 milímetros de espessura e 4 camadas. E este colete era capaz de proteger o usuário das balas de pistola de baixa velocidade daquela época. O padre Zeglen, então, encontrou sucesso após mudar o seu foco para a seda.
Foram anos de testes, mas em 1897 ele aperfeiçoou o seu colete à prova de balas e solicitou uma patente. O design foi ainda mais refinado quando o padre Zeglen se juntou a um outro polonês chamado Jan Stepanek. Este o ajudou a elevar o colete a novos patamares, chegando até criar uma linha de produção para fabricá-los. A parceria acabou, mas o padre Zeglen levou seu conhecimento de volta aos Estados Unidos para então buscar investidores. O site NPR publicou um artigo de 1902 que relata sobre o colete e uma demonstração do padre Zeglen em Nova York. Lá, o colete passou por testes contra várias armas de fogo de diversos calibres, todas elas paradas no equipamento. O padre Zeglen também estava usando o colete durante os testes, e o Brooklyn Eagle descreveu o equipamento desta forma, abre aspas, um tecido que tem 1/8 de polegada de espessura, 4 camadas, apresenta essa perfeição de trama e todos os esforços para penetrá-lo com balas foram inúteis. O próprio reverendo Mr. Zeglen submeteu-se a um teste em Chicago. Ele vestiu um colete com o material e um revólver experiente disparou contra o colete a 8 passos e nenhuma das balas perfurou o Sr. Zeglen. Fecha aspas. O colete à prova de balas tornou-se muito popular, embora o preço limitasse drasticamente a sua proeminência. O preço da seda era muito alto e o colete custava o equivalente a muitos milhares de dólares pelos padrões daquela época. Ainda assim, aqueles que podiam pagar encontravam no colete a segurança que precisavam. Um exemplo do sucesso da seda foi quando ela salvou o rei Afonso XIII da Espanha. É isso mesmo. O monarca havia usado o mesmo material do colete para cobrir a sua carruagem real. E o que aconteceu? Quando uma granada caseira foi atirada em seu veículo, nem um único estilhaço passou. As contribuições do padre polonês católico Kazimierz Zeglen ressoam toda vez que uma bala é detida por um colete, ainda que muitos ainda sequer conheçam essa história. Estima-se que desde 1960 nos Estados Unidos, mais de 3.000 vidas de policiais foram protegidas por esta tecnologia, que obviamente passou por muitas modificações, melhorias e contribuições para que fosse aperfeiçoada até os dias de hoje. É verdade. Muito bacana, né? E você, conhecia essa história? Me diz aqui nos comentários o que você achou dela. E eu te agradeço por você ter ficado comigo até aqui. E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te conduza sempre pelo bom caminho. Salve Maria Santíssima!